Esse mês, irmãos, Deus tem colocado no coração estarmos falando sobre o tema propósito. Este tema propósito, Deus me levou dois tipos de propósito. O propósito do homem e o propósito divino. Eu pensei, vou falar primeiro do propósito do homem ou do propósito divino? E aprove que Deus permitiu que esta noite que nós falássemos, do propósito divino para nós, filhos de Deus, escolhidos do Senhor, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Irmãos. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versos 28 ao 30. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos somente acompanham. Diz assim a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou em outras traduções, por seu propósito. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Glória a Deus. Propósito, no dicionário Chambre, quer dizer que propósito quer dizer meta, objetivo. Aqui nessa tradução minha, revisada e corrigida, diz decreto. Isso remete ao propósito. Propósito é algo que nós temos como meta, objetivo, por decreto. E isso é o que Deus tem para nós. Será que nós, em algum momento da nossa vida, nossa caminhada de fé, nós paramos para pensar qual que é o propósito dele para conosco? Porque o propósito que Deus tem na minha vida é diferente do propósito que tem na vida do presídio Fonseca, na vida do irmão Raimundo, na vida dos demais irmãos. É diferente, irmãos. Tanto é que nós vemos que a caminhada de cada um tem a sua experiência particular com Deus. E Deus, ele vai nos provando, Deus vai nos moldando à medida que vamos caminhando, que vamos crescendo na graça. Deus vai nos revelando, vai permitindo, irmãos, que algumas coisas aconteçam na nossa vida. E tudo é permissão de Deus. Nós pensamos, vou para a igreja, vou entregar minha vida para Jesus e tudo agora vai ficar mil maravilhas. Às vezes nós temos essa concepção errada, irmãos. Por isso que muitas pessoas se frustram quando elas deparam com as primeiras dificuldades, com os primeiros problemas que advêm sobre a sua vida. Eu meditando, refletindo sobre isso, sobre esse propósito que Deus tem para comigo, é importante que os irmãos tenham esse costume de pensar, Deus, qual que é o seu propósito? As coisas vão começar a ficar mais fáceis, irmãos, mediante a dificuldade. Porque Deus, ele não nos deixa ser enganados. Deus tem prazer em compartilhar conosco e se relacionar conosco. Mas nós temos que ser maduros o suficiente para encarar a vontade soberana dele. Para encarar, porque quando Deus nos chama a atenção, quando Deus quer nos ensinar, ainda que estejamos certos, ainda que não fizemos nada por merecer das coisas que vêm sobre a nossa vida, mas é a vontade dele, porque não cabe a nós questionarmos o propósito, o decreto de Deus, o objetivo, a meta de Deus sobre nós, porque
Deus, né, em contrapartida de outras pessoas, né, que ainda não conheceram a Cristo, né, que não tiveram essa experiência como eu e você tivemos, elas precisam que alguém anuncie, precisam que, como já foi falado aqui, precisam que a palavra de alguma forma, de certa forma, chegue na vida delas para se conhecer Deus. E como isso acontecerá? Deus usará a minha e a sua vida, que seja pelos microfones, pelas redes sociais, pelos folhetinhos, né? Os irmãos, já fica aí o convite que nós iniciamos, né, o nosso evangelismo pelos domingos de manhã, nem que for 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas nós contamos com a ajuda dos irmãos, porque o resultado disso, irmãos, nós veremos lá na glória. Ainda que hoje você pregue, anuncie Jesus, e a pessoa, no presente momento ali, de imediato, ela não se mostra interesse, mas o Espírito Santo, ele se encarregará de fazer a obra na vida da pessoa. Ele se encarregará, porque nós não sabemos o que a pessoa está vivendo, o que ela está precisando. Mas Deus, pelo seu decreto, pelo seu propósito, Deus encarregará que as coisas, tudo ocorra da forma que Ele quer. E isso pode o diabo querer ele se levantar, pode o inferno tentar impedir, mas que Deus vai fazer, irmãos, porque a vontade dele é soberana sobre tudo e sobre todos. Aleluias. Eu fiquei meditando que com Jesus não foi diferente, Presidente Fonseca. Jesus, ainda que fosse o Filho de Deus, ele viveu em ambientes dos mais hostis que um ser humano poderia viver. Ainda que se ele quisesse caminhar escoltado por anjos, né, exércitos celestiais, para que nada lhe faltasse e nada lhe fizesse mal, ele poderia. Mas ele preferiu, aleluias, mediante o seu ministério terreno, ficar vulnerável a todos os tipos de ataque, para que com isso, então, se cumprisse a vontade de Deus e mostrasse para nós, meros mortais, que por amor à palavra, por amor a Jesus, pelo Evangelho, nós também passaremos. Porque pensa só, se Jesus ele vivesse em uma redoma, brindado, que nada lhe acontecesse, e a gente fosse seguir então um Jesus totalmente protegido, irmãos, totalmente protegido, a gente nem queria isso para nós. A gente não fala assim, Deus, olha, está faltando comida lá em casa. Para o Senhor não faltava nada, Jesus. Por que hoje eu não estou tendo aquilo que eu preciso? Porque muitas vezes nós questionamos a Deus, né? Deus, eu queria comer uma picanha, queria comer um filé mignon, só um arroz e feijão aqui. Às vezes questionamos o que temos comido todos os dias. Mas de novo, Senhor Deus, a mesma comida, né? Queremos nos deleitarmos, né? Por sermos filhos de Deus. Mas o descanso nosso, irmãos, não é nessa terra. Muitas vezes Deus nos tira da zona de conforto para que possamos continuar caminhando, irmãos. Porque se ficarmos confortáveis aqui, nós vamos afrouxar, nós vamos parar. Mas Deus, ele permite que certas situações adversas sobrevenham em nossa vida, para que isso serve de alerta, que o lugar de parar não é aqui nesta terra, não é aqui nesta vida. Nós não devemos ficar apegados com as coisas daqui da terra. E Deus permite muitas vezes que a água chegue através, até perto das nossas pernas, né? Para não falar de outro lugar, para que nós possamos tomar uma atitude, possamos ter uma reação. E pensamos, Deus, mas será que o Senhor está comigo nisso? Será que tudo isso que está acontecendo, o Senhor está vendo? E certamente Deus está vendo. Certamente Deus está contemplando todas as coisas que está acontecendo na sua e na minha vida. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Criador, do Todo-Poderoso. Ele está bem apercebido sobre tudo isso.
E bem verdade é que nós vemos em Lucas capítulo 2, versículo 6. Não se vende 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles será esquecido diante de Deus. E no versículo 12, capítulo 12, versículo 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Naquela época, irmãos, né, um passarinho, eu buscando entender qual que era o valor desse passarinho ou pardal, uma pessoa, por exemplo, Fonseca, ela tinha que trabalhar 1 hora por dia para poder comprar um pardal. Isso com uma pessoa pobre na época, que era desprovida de recursos, era muito. Ou seja, se ela tiver para ela comprar 5 pardais, ela tinha que trabalhar 5 horas debaixo do sol escaldante, árduo, para ela poder comprar 5 pardais. Mas todos aqueles pardais, eles estavam sendo lembrados diante de Deus. Aqueles passarinhos, por mais que fosse talvez um alimento para as pessoas pobres, ainda que era difícil eles adquirirem, mas que era um alimento simples para as pessoas mais desprovidas, mas aquele alimento, aqueles passarinhos estavam todos reconhecidos diante de Deus, todos, ainda que fosse muito para algumas pessoas. E até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Se Deus, ele entendia o valor daqueles passarinhos, né, que servia de alimento, que dava a sua vida, né, para alimentar outras pessoas que tinham trabalhado arduamente durante o sol escaldante, Deus agora, ele olhando para as pessoas, irmãos, para nós, seus filhos, diferentemente da forma que a sociedade olha, porque Deus não olha o nosso status social, o que nós temos, os nossos bens, Deus não olha. Deus não olha como a sociedade nos olha. Deus olha diferente, irmãos. Deus olha. E nós estamos contados diante de Deus até os nossos cabelos, né? Como foi dito aqui. E até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Ou seja, nada passa desapercebidos diante de Deus. E às vezes nós não entendemos o propósito de Deus sobre a nossa vida. Assim, Deus, olha, eu estou com essa enfermidade, sim. Ó Deus, olha aquela pessoa que está me perseguindo no serviço, Pai. Ó Deus, olha aquele ente querido meu que ainda não se libertou. E às vezes nós começamos a questionar e fazer muitas perguntas para Deus e começamos a desanimarmos da fé. Parece que nós estamos perdendo tempo, né? Parece que, nossa, o que eu estou fazendo na igreja? Eu leio a palavra, tenho os meus devocionais, procuro fazer o bem, ser obediente, mas todas as coisas que eu tenho pedido, nem todas as coisas têm acontecido. Será que Deus está olhando para mim? Irmãos, não vamos ser imaturos diante de Deus, porque aqui foi lido aqui no versículo 28 em Romanos 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou segundo o seu propósito. Todas as coisas. E essas coisas, quer dizer, coisas más e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins. Todas as coisas, né? Não é somente coisas boas. Mas Jesus, ele foi levando, irmãos, ainda em situações hostis, levando a palavra, o nome de Deus para as pessoas. O nome de Deus foi sendo glorificado, as pessoas iam sendo libertas, iam sendo curadas. E às vezes pensamos assim, eu quero mais para mim e menos para o meu próximo. Eu quero mais de mim e menos de Deus. Às vezes estamos nessa situação. Só que Deus, conhecendo, irmãos, a nossa dificuldade, Deus sabendo que nós iríamos pecar, iríamos falhar, e muitas vezes iríamos ser desobedientes, Deus então começa a pôr em ação a sua vontade soberana. Ou seja, todas as coisas contribuem para o propósito de Deus. Aí eu quero te dizer, Deus te chamou, Deus me chamou. Se estamos andando em desobediência no caminho de Deus, e se o propósito dele sobre a nossa vida ele é soberano,
Deus então não nos fará então para que cheguemos aonde quer que Deus quer que estejamos? Certamente isso acontecerá, queira você ou não, que isso acontecerá porque é um propósito de Deus. Às vezes nós imaginamos para que hoje estivéssemos aqui, talvez durante essa semana, você não quis vir na igreja não está aqui, ou durante essa semana você pensou em trazer uma palavra, mas a palavra que você pensou em trazer estava difícil até de viver ela. Mas Deus, Ele aprova que a situação que aconteceu fez com que você então estivesse aqui esta noite. E é assim que acontece, irmãos. Às vezes pensamos, mas essa palavra que está escrita aqui na Bíblia, porque às vezes Deus nos leva a certos textos na Bíblia que a gente olha, nossa, mas isso não é para mim. Isso aqui é para outra pessoa, mas para mim não é. Isso é muito difícil para eu viver. E sendo que Deus quer que vivamos integralmente a nossa vida diante de Deus. Aí a gente começa a esquivar daquela palavra, né? Não, deixa isso aqui para depois, deixa isso aqui lá para o final do ano, né? A gente vai protelando. Mas Deus, o propósito de Deus não para, irmãos. O propósito de Deus, a agenda de Deus, o calendário de Deus não é igual ao nosso. Que a gente vai deixando as coisas que a gente não consegue fazer lá por último, né? E a gente vai empurrando, vai empurrando. Uma hora eu faço. Uma hora que eu estou com a cabeça mais tranquila, eu vou pensar nesse problema. Eu vou resolver isso. E a gente vai deixando. Mas não funciona assim com Deus. Não existe dificuldade para Deus realizar o seu propósito. Não existe. E Deus nos coloca no meio do processo, irmãos, sem a gente sentir. É com anestesia. Deus nos coloca no meio da situação, no meio do processo da sua vontade, do seu propósito, sem a gente sentir. De repente, a gente já está na situação e Deus está trabalhando na nossa vida para que estejamos aonde quer que nós estejamos aonde quer que Ele quer que estejamos. E aonde quer que Deus, e onde quer a vontade de Deus para que estejamos. Né? Aonde quer. Aí entra a pergunta. Aleluia. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluias, a imagem de Jesus. Pensa, irmãos, nós temos a imagem de Jesus, poder levar o nome de Jesus na nossa vida, irmãos. Muitas vezes temos que deixar algumas coisas de lado. E às vezes, Deus, eu não vou conseguir. Deus vai te provar, Deus vai, através dessa provação, você vai ficar uma pessoa forte, que você vai conseguir superar os seus limites. Mas não é para você glorificar não a você mesmo, é para você glorificar a Deus, porque isso que está acontecendo está te forjando, porque o propósito de Deus é fazer você a imagem de Jesus. Aí, quando a gente passa pela prova, achei que eu não ia dar conta, né? Mas Deus estava com você. Assim como lemos em Lucas, aleluia, que até os cabelos nossos, Deus sabe quanto que tem. E assim como Deus olhava para aqueles pardais, somos nós mais valiosos do que os pássaros. Somos nós muito mais valiosos. E muitas vezes pensando, nossa Deus, eu estou sendo vendido. Parece que eu não valo nada assim. Estou sendo injustiçado, perseguido, está faltando as coisas, olha o que está acontecendo comigo. Mas Deus está olhando, todas as coisas estão diante dos olhos de Deus, todas as coisas. Esse é o propósito de Deus, o propósito divino sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não vamos nos desfalecer, nem querer parar, não, irmãos. Não, porque se pensarmos em parar, você vai ser pior. Porque quando nós não queremos, aleluias, aceitar a vontade soberana de Deus, mas Deus tem um propósito sobre a sua vida, vai ser mais difícil ainda, irmão. Se você acha que está ruim, então pensa então em ficar parado para você ver como é que as coisas vão acontecer. Enquanto, irmãos, que estamos achando que não temos força, mas estamos vindo para a igreja, estamos orando, lendo a Bíblia, a gente vai indo, vai caminhando, ainda que seja arrastado, né? Deus está olhando por nós e as coisas vão se desembaraçando, vão acontecendo, a gente vai atropelando os problemas e a gente vai indo.
Agora, se a gente resolver sentar, irmãos, nos acomodar diante esta vida, aí, irmãos, vai precisar então que Deus, pelo seu propósito, pela sua vontade soberana, mova alguma coisa para que você então se levante. E muitas vezes, irmãos, isso é doloroso. Muitas vezes esse processo para que seja realizado este propósito divino de Deus em nossa vida, irmãos, se a gente continuar na teimosia, continuar resistindo à vontade de Deus, Deus vai moendo, Deus vai lapidando, tirando. Uma coisa eu tenho aprendido nesse tempo, irmãos, pouco tempo de caminhada, que é melhor obedecer a Deus. É melhor aceitar a vontade dele, ainda que nos falte tudo, irmãos, ainda que pensamos que não vai ter jeito, mas o segredo é não parar, ser contínuo, continuar caminhando, porque nós sabemos que ele está olhando por nós. Tudo isso que está acontecendo é para nos tornar pessoas melhores diante de Deus, diante da sociedade, porque nós não levamos o nosso nome, nós levamos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Aleluias! E quando nós levamos a imagem de Jesus Cristo, Deus, ele tem compromisso, aleluias, com sua palavra, tem compromisso com Jesus, com aqueles que amam a ele. Não deixe de amar a Deus. Não deixe de ser espelho, imagem de Jesus. Não deixe. Porque todo o processo, irmãos, tem um fim. Saiba disso. Todo o processo tem um fim. Vai existir um tempo, aleluia, que você vai receber diante de Deus o seu diploma aprovado. Você conseguiu passar pelo teste. O nome de Jesus foi glorificado, né? O resultado concluído com êxito. E lá na glória você vai ver tudo aquilo que você passou por amor a Deus, pelo nome de Jesus, Deus vai te mostrar. Vinde aqui, bendito de meu Pai, que vou mostrar aqui as obras que você fez lá na terra, em meu nome, está aqui essa grande multidão de pessoas. E lá na glória, muitas coisas vão ser reveladas a nós, irmãos, que continuemos os remanescentes fiéis. Muitas pessoas hoje têm deixado de ser imagem de Jesus. Muitas pessoas não querem, têm resistido a este propósito, a esse decreto de Deus. Muitas pessoas. Mas é só você olhar a vida delas. É só você olhar. Você vê que está tudo embaraçado, está tudo complicado. E elas não têm enxergado que é a vontade soberana de Deus que tudo isso está acontecendo. Agora, se a gente falar assim, mas a pessoa deixou a igreja e parece que ela ficou melhor ainda. Deixou a igreja, parece que as coisas melhorou. Engana-se quem pensa isso, irmãos. Engana-se quem pensa isso. Porque o diabo, o adversário das nossas vidas, irmãos, ele oferece as coisas. Ele oferece as coisas para que as pessoas se misturem, que fiquem confusas e não vejam que elas estão sendo enganadas. Mas chegará um tempo que Deus falará assim, agora é hora da minha vontade, do meu propósito sobre esta vida se cumprir. Aí tudo aquilo que o diabo tem me enganado e mentido, ele vai ter que sair, porque quando Deus ele decreta, irmãos, quando Deus ele fala, o diabo tem que sair, ainda que ele esteja enganando as pessoas que saíram da igreja. Mas quando Deus, aleluia, emitiu o seu decreto, falou assim, agora eu quero que o meu propósito cumpra sobre esta vida, então as pessoas, elas entenderão que estar perto de Deus, que ter Deus, é a melhor escolha que ela pode ter. Aleluias. Eu sei que não é fácil, irmãos, nós, como os filhos de Deus, aceitar este propósito, esse decreto de Deus sobre nós, sobre nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre os nossos objetivos. Porque a gente quer viver em conforto, né? Queremos viver em lugares bons, lugares confortáveis, em situações favoráveis. Muitas vezes nós não queremos que Deus nos ensine. Mas saiba que Deus, irmãos, quando Ele vem nos ensinar, Ele está conosco, nos sustentando, nos dando graça.
Aqui no Salmo de número 112, o salmista vai dizer assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer, e a sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso e misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá a sua coisa com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá, até que ele seja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força será exaltada em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Aleluias! Essa é a fidelidade daquele que teme a Deus. Nós tememos a Deus, irmãos. Hoje podemos estar passando pelo processo da moinha, mas amanhã Deus nos coloca num processo do desfrute e do gozo. Aleluias! E saiba que tudo que nós passamos aqui nesta vida por amor de Deus, irmãos, nada fica sem pagamento. Deus não deve nada a ninguém. Que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos, que possamos cada dia receber de Deus essa graça e entender que o propósito dele é soberano. Entender que quando estamos na dificuldade, quando estamos no momento da situação onde nós não queríamos que estivéssemos, não queríamos estar, Deus estará lá conosco, você não estará lá sozinho. Assim, da mesma forma que Ele cuida dos pardais e dos passarinhos, Ele cuidará de vós. E Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Olha que coisa impressionante, né? Não tem como Deus não estar olhando para você e para mim, irmãos, ainda que as coisas estejam difíceis. Mas é melhor estarmos passando por momentos difíceis no aprendizado de Deus, na casa dele, do que estarmos na abundância, irmãos, longe da sua presença. Porque a qualquer momento a trombeta soará e Jesus retirará a sua igreja daqui. Bem, os irmãos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus.